lá. Espírito Santo nos ensina a viver. Primeiro, o texto é Lucas 4:18. O autor do texto é o pastor Osmar Ludovico. Okay? Celeste, lê para a gente aí, por favor, Lucas 4:18. Estou com a Bíblia pequenininha. Tudo bem, minha irmã? Não ligou. Ah, tá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Desculpa aí, pastor, que eu estou com a Bíblia com a letra minúscula e Você preocupe não, minha irmã. O meu laser já está indo embora. Deu para entender perfeitamente. Se preocupe. Muito obrigado. Jesus aí lê um texto de Isaías 61 e ao terminar isso ele falou, pois bem, hoje se cumpriu isso. É o dia do ano aceitável do Senhor, o dia do ano do favor de Deus. Esse texto é Isaías 61, como eu falei, mas agora eu queria ler um outro e a partir desse texto aqui a gente começar. Atos. Vai lá em Atos capítulo 1, abre lá sua Bíblia. Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim as Escrituras. Jesus falando com os seus discípulos depois de ressurreto, e a última palavra de Jesus dizer aos discípulos antes de ser elevado às alturas foi o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou ler novamente, preste atenção no que Jesus fala. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Antes de ir para o texto, deixa eu fazer algumas considerações. A experiência de ser cheio do Espírito Santo, a experiência de Pentecostes, ela ficou muito associada e quase que exclusivamente apenas às chamadas experiências pentecostais, as igrejas, as igrejas pentecostais. Então, o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em nossa tradição no Brasil, está quase que diretamente associado àqueles movimentos, àquelas manifestações de igrejas pentecostais. E aqui vai uma ressalva, eu não tenho nada contra, tá bom? Nada contra. A minha tradição é batista, tradicional, mas eu não tenho absolutamente nada contra, eu acho até interessante, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que ser cheio do Espírito Santo não é somente aquilo. Aliás, aquilo é apenas uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Nesse texto que eu acabei de ler e no que Celeste leu, Jesus fala que ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Aqui, por exemplo, nesse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala que esse Espírito Santo é o poder de Deus que desce sobre a vida dos crentes, dos discípulos, das discípulas de Jesus, e é esse Espírito Santo que dá autoridade, legalidade, condições dos discípulos de Jesus, das discípulas de Jesus, darem testemunho do reino de Deus. Ou seja, só seremos capazes de dar testemunho, de evidenciar, de proclamar, de dar sinais do reino de Deus, se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Ou se recebermos o Espírito que em Pentecostes os discípulos e as discípulas de Jesus receberam. É importante a gente falar isso,
para a gente tirar da nossa cabeça a ideia de que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas, é apenas aquelas manifestações típicas de igreja pentecostais. Não é somente. Nesse texto de hoje a gente vai ver, né, o pastor Oswaldo Dovico vai nos ajudar a pensar em ser cheio do Espírito Santo a partir de outras ideias. Então eu vou lendo o texto e a proporção que os irmãos e as irmãs quiserem fazer alguma observação, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Estou no texto, quem baixou aí me acompanha. Então, assim, o olhar humano, o título é O Espírito Santo nos ensina a viver, do Oswaldo Dovico. O olhar humano vê a Trindade como um Deus fragmentado, mas, à luz do Espírito Santo, contemplamos extasiado o mistério da eterna comunhão e da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, é importante a gente lembrar que nós não cremos em três deuses. É um só Deus. Tá bom? Que se manifesta em três pessoas, que se apresenta em três pessoas, mas é um só Deus. Muitas vezes percebemos Deus como uma força impessoal distante, mas, aquecidos pelo Espírito Santo, nos relacionamos com um Pai que muito tem de mãe. Interessante isso. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é uma luz, Deus é uma pessoa que se manifesta para a gente como um pai e que muitas vezes nos acolhe como uma mãe. Isso é importante a gente falar. Conhecemos racionalmente o Cristo histórico do livro, mas o Espírito Santo, o ressuscitado, se torna presente em nosso cotidiano. Tem os afetos e o coração, a Bíblia é letra morta, mas com a iluminação, o Espírito Santo faz-se fonte de vida e de vida transformada. Isso é importante. Então, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, e é importante abrir a Bíblia, é importante estudar a Bíblia, é importante tudo isso, mas nós não podemos esquecer que nós não estamos apenas estudando um texto. Nós estamos lendo a palavra de Deus, que é viva e que faz total diferença em nossas vidas quando o Espírito Santo faz com que ela encarne em nós. O objetivo do estudo bíblico é que a gente caia extasiados de joelhos diante do mistério tremendo que é Deus. E o Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Então vamos lá. Achamos que Pentecostes é euforia e excitação, mas a verdadeira, presta atenção nisso, a verdadeira unção do Espírito Santo gera frutos para a santificação e os dons para o ministério. Então, por exemplo, Paulo fala do dom da hospitalidade. Ser cheio do Espírito Santo é ser hospitaleiro, é ser misericordioso, é ser generoso. Isso são dons do Espírito Santo. Né? Então, a gente às vezes fica com muita coisa muito presinha em nossa cabeça. Mas Deus deu dons. E existem diversos dons. E é o Espírito Santo que faz com que esses dons sejam evidenciados em nossas vidas. Quando movida pela capacidade humana, a igreja é um empreendimento religioso. Mas, por meio do Espírito Santo, torna-se comunhão do povo de Deus em missão. E aqui vai uma observação, gente. Todos os pastores que eu convido para falar para a gente, eu sempre digo o seguinte: olha, a nossa igreja gosta de estar junta. Então, a gente começa às 7h30 e, às vezes, a gente vai até 10 horas. E aí, uma vez eu falando com o pastor, como é que pode isso, tanto tempo de reunião? Uns que falaram com a gente, não vou falar quem foi, não. É muito longo, né? Cansativo, não. Eu falei, se você quiser sair antes, tudo bem. Ele foi um dos que ficou até o final e depois falou, rapaz, que comunhão boa da sua igreja, que coisa maravilhosa. Eu falei, você nunca viu presencialmente, você nunca foi para o nosso IBA da Roça, você nunca foi para um dos nossos eventos para saber o que é comunhão. E essa comunhão, gente, é sinal de que nós temos o Espírito Santo de Deus, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, olha como é importante a gente tirar da nossa cabeça essa ideia muito engessada do que significa ser cheio do Espírito Santo. Tá? Mas vamos lá. Somos capazes de produzir cultos caprichados e vazios de conteúdo espiritual. Mas, quando dependemos do Espírito Santo, ele se torna celebração comunitária para a glória de Deus. Nós gostamos de louvar a Deus. Nós não cantamos apenas porque temos que cantar. Por exemplo, o Rocha aí falou, olha, a música que falou no meu coração,
e eu queria cantar para que fale ao coração dos nossos irmãos também. Isso é celebração. Isso é louvar a Deus. Isso é cantar para a glória de Deus. Vamos lá. Pregação baseada em técnicas motivacionais impressiona pessoas. Mas quando o Espírito Santo se manifesta no púlpito, a ministração se torna um anúncio de que Jesus veio salvar, perdoar e transformar o pecador. Existe muita cantoria no louvor, mas quando o Espírito Santo se manifesta, a música se torna adoração reverente e Deus é glorificado. Ah, não sei cantar não, sabe? Se é para louvar a glória de Deus, mesmo de boca fechada você adora o Senhor. Aí eu grifei esse próximo. Ó. Alguns dos nossos grupos de estudo bíblico produzem somente conhecimento e discussões estéreis, mas, quando inspirados pelo Espírito Santo, gera humildade, serviço, reverência, santidade e comunhão fraterna. Se não gerar isso em nossos estudos, não serviu para nada estudo. Se o estudo bíblico faz com que eu me sinta melhor do que alguém, se faça com que eu separe um grupo de melhores, se faz com que eu me ache uma pessoa superior, não foi para a glória de Deus. Mas se o estudo me coloca no serviço, me desafia a servir mais, me desafia a celebrar a unidade, me desafia a ser uma bênção, aí foi para a glória de Deus. Alguns dos nossos pastores mais parecem executivos diante de um empreendimento, mas quando cheios do Espírito Santo, eles são canais de cuidado, edificação e cura de pessoas. A liderança pode se tornar um projeto pessoal de exercício de poder religioso, mas se o Espírito Santo está presente, é serviço desinteressado e sacrificial ao próximo. Aí vai mais uma pausa. Quem esteve na sexta-feira ouviu o testemunho do Marcos. Lembra que o Marcos falou que ele tinha um bom cargo, um bom emprego, e sentiu que Deus chamou ele para cuidar de gente. E aí foi cuidar de gente. E ele falou que passou a receber muito bem nos que ele recebia. Então, é uma experiência dele, talvez não sirva para ninguém mais aqui, foi só dele, mas é um sinal de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que entende que a vocação dele não é sobre dinheiro, é sobre cuidar de pessoas, é sobre ter uma bênção para as pessoas. Né? Ministério pode virar contagem de cabeças e faturamento, mas quando é dirigido pelo Espírito Santo, lavamos os pés uns dos outros. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser humilde. Jesus, lá em João 11, contou essa experiência extraordinária para a gente, que só pode fazer quem é cheio do Espírito Santo. Ele pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos outros, dos seus discípulos. Então, ser cheio do Espírito Santo é um sinal de humildade, de reconhecimento de que nós somos, dos servos, como disse Paulo, o menor. Fazer essa confissão é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vou continuar. Equipes pastorais nas quais os membros são ciosos de seus cargos e benefícios propiciam competição e luta pelo poder. Mas, quando inspirados pelo Espírito Santo, os integrantes tornam-se servos uns dos outros, companheiro e parceiro de ministério. Aí vai mais um grifo que eu faço agora. É comum a tentação de fazer discípulos, meus discípulos, de nós mesmos, gerando codependência, mas impulsionados pelo Espírito, apontamos para Cristo e inspiramos outros a segui-lo apaixonadamente. É o que eu falei. Eu acho que todo cristão ele tem responsabilidade sobre as pessoas que levam para a igreja, né? Sobre as pessoas que evangelizam, sobre o testemunho. Então, levei um parente, levei um vizinho, levei um colega de trabalho, você é responsável. Mas a sua missão é apontar Cristo. E aí eu reitero o que eu sempre falo. Todo cristão, todo discípulo, toda discípula de Jesus precisa ter um encontro pessoal com ele. A gente não vive de energia residual espiritual de ninguém. Meu pai é crente, meu marido é crente, meu filho é crente, não importa. Todos nós precisamos ter esse encontro pessoal com Deus. É fundamental. É fundamental. E isso faz com que a fé saia do âmbito meramente religioso e passe a ser aquela experiência que os teólogos chamavam de mistério profundo, mistério tremendo.
aquilo que alguém vai falar assim, você é crente? Sou. Me explica aí como é. Aí você fala assim, eu vou tentar, mas eu não sei, é muito mais do que as palavras são capazes de traduzir. O que é isso? É esse encontro pessoal. Que Jesus falou que você pode ter no seu quarto de oração. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que te vê em secreto. É algo que ao mesmo tempo é grandioso, é extraordinário, pode ser feito com a simples oração do Senhor, vem habitar em mim. Senhor, vem habitar em mim. Eu gosto daquela parábola que Jesus contou, dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano pecador. Um orava de si para si mesmo, o texto diz. Graças te dou, Deus. Então tinha uma boa oratória, tinha uma boa teologia, tinha uma boa doutrina, sabia tudo e orava. E o outro nem sequer olhava para cima, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Jesus falou que esse desceu justificado, não o primeiro. Então, falar com Deus não é uma experiência que envolve técnica, envolve grandes conhecimentos. Basta você saber que Ele é Deus eterno, poderoso e santo, e você é pecador, pecadora. E esse Deus que é eterno, grandioso, poderoso, é tão misericordioso que habita em corações tão pequeninos como os nossos. O profeta Isaías diz que Ele habita aos céus dos céus, mas também habita um coração quebrantado. Olha que coisa linda. Mas eu não... Tem gente que fala assim, mas eu preciso me consertar, eu preciso me ajustar. Gente, ninguém vai conseguir. Eu preciso melhorar para ser. Não. Essa tentativa nossa de melhorar é como alguém que está afundando na lama e tenta puxar seu cabelo para cima para se livrar da lama. É possível eu tentar me salvar? Não é. Basta você se aproximar dali e falar, Senhor, eu sei das minhas falhas, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu peco, eu sei que eu falho, eu sei que eu não valho nada. Mas mesmo assim eu sei que o Senhor enviou seu filho para morrer em meu lugar, e é esse filho que me resgata, que me restaura, que me redime. É isso que ele está falando aqui. Essa experiência é fruto de encontro pessoal com ele. Todos os discípulos, todos os cristãos, todas as discípulas precisam ter esse encontro pessoal. Né? Porque eu fui perdoado. Não merecia, mas ele me perdoou. Não merecia, mas ele me perdoou. Vamos lá. Se alguém quiser falar, vai falando aí, viu, gente? Eu vou lendo o texto e vou comentando. Ok? Na ânsia de crescimento numérico, evangelização é marketing religioso. Mas, no poder do Espírito Santo, ela gera arrependimento, conversão e consagração. É o que a gente está falando no estudo de Gálatas. Quem tem participado do domingo de manhã, no CBD, eu falando sobre isso, que a fé cristã ela é tão libertária que não precisa que ninguém fique te monitorando, te fiscalizando atrás de você para saber se você que foi impactado pela liberdade do evangelho, você que vai querer ser consagrado. Você que vai querer estar mais perto de Deus. Você que vai querer viver em santidade. Ninguém vai precisar ficar dizendo, não, você precisa se consagrar mais. Você sabe. Porque você foi atraído por uma graça tão irresistível diante de um Deus tão misericordioso que Paulo fala que esse amor nos constrange. Sabe como eu exemplifico isso? Eu vou dar um exemplo que era meu. Né? Os irmãos me veem hoje com essa carinha assim mais de calmo, mas eu era pinga-fogo. Sabe o que é pinga-fogo? Sabe que aquela criança que quando chegava no lugar o pessoal chegou, era eu. E meu pai tinha uma técnica. Meu pai nunca me bateu. Mas meu pai tinha uma estratégia que ele fazia comigo que me desmontava. Eu tinha um banquinho de madeira, que era do meu tamanho assim, pequenininho. Ele arrastava o banco, botava na frente dele, pedia para eu sentar e pedia para eu explicar por que eu fiz aquilo. Meu irmão, pense no constrangimento. Pense no constrangimento. Ele fala, aí quando eu terminava de falar, ele falava assim, meu amigo, eu não esperava isso de você. Eita, coisa tinha de botar a cara. Ficava constrangido, era pior do que apanhar. É mais ou menos esse amor que eu vejo, um amor que constrange. Que é o que eu merecia, uma surra. Mas ele me chamava de amigo. É a mesma coisa a gente com Deus. O que a gente merece de Deus? Uma surra. Mas ele nos ama. Ele nos ama. É esse amor que constrange. E por conta desse amor, você nunca mais vai querer fazer errado. Porque foi tão constrangedor que você fala, não, ele não merece que eu faça isso. Ele não merece. Essa é a liberdade do Evangelho. Uma pessoa que passou por uma experiência de conversão, gente, ele não fica mais com pastor tá vendo, foi o irmão de fulano tal vai fazer. Não é pelo irmão.
Não é pelo pastor, não é por ninguém, é porque eu amo meu Deus, eu quero viver para a glória dele. Isso é consagração. Isso é santidade. Temer a Deus não é viver apavorado. Temer a Deus é ter medo de falhar por conta desse amor de Deus. Eu amo tanto a Deus que eu morro de medo de errar e de decepcioná-lo. Isso é o temor de Deus, um amor que nos constrange e que nos convida à consagração. Ser cheio do Espírito Santo é isso, tá, gente? É isso. Algumas teologias afirmam que Pastor, a bênção de... Oi, vamos lá, John. só fazer um comentário. Eu tenho um grupo de amigos que a gente estuda a Bíblia, a gente está estudando 1 João. E aí, isso que o senhor falou agora me lembrou capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. O fato de, simplesmente da gente conhecer a Deus verdadeiramente e estabelecer uma relação com Ele já é motivo suficiente para a gente, enfim, né, viver essa vida de devoção e de comunhão com Ele, enfim, e de fato, entender a ação do Espírito em nossas vidas, né? Aí me lembrei desse textinho. Então... Exatamente. E é uma expressão que Paulo usa. Paulo usa uma expressão assim, ó, em Cristo. Né? Nós estamos em Cristo. Ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Lembra? Fala isso o tempo inteiro. Quem está em Cristo? É ter comunhão com Ele. Eu não preciso de pastor para estar em comunhão com Deus. Eu não preciso estar na igreja para estar em comunhão com Ele. Eu não preciso de nada. Estou nele. E isso é pela fé, gente. E uma vez em Cristo, é o que Deus falou. É uma vida de devoção, de caminhada, de alegria, de oração, enfim. É isso aí, John. Muito bom, muito bem lembrado. Então, algumas teologias afirmam que a bênção de Deus é a prosperidade financeira, mas o Espírito Santo nos liberta das falsas promessas de Mamon, o dinheiro, e nos transforma em pessoas generosas, simples e abençoadoras. Em algumas igrejas, dízimos e ofertas alimentam projetos pessoais megalomaníacos, mas, quando consagrados pelo Espírito Santo, esses recursos levam o evangelho a regiões não alcançadas, além de dignidade ao pobre e ao necessitado. É comum a prática da oração que busca poder e conforto material, mas, quando dirigida pelo Espírito Santo, ela faz corações se derramarem na presença de Deus com ações de graça e consagração. É sábio discernir a profecia que manipula pessoas e gera relações de codependência, pois o profeta, quando dirigido pelo Espírito Santo, exorta, consola e edifica. Aí vai outra grifo meu, tá? Grifei esse também agora. A teologia resultante de uma produção mental é fria e irrelevante, mas inspirada pelo Espírito Santo, nos faz dobrar os joelhos diante de Deus e conduz à verdade que liberta. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais livre você se sente. Mais livre. Aí alguém fala, livre para fazer o que quer? Não. Não é isso. Que a Bíblia fala que não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Mas é livre para, como eu falei, não, eu não preciso de um peso sobre mim. A palavra de Jesus para mim, para vocês, foi o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se eu participo de uma igreja que me sinto mais cansado e mais sobrecarregado, não é de Jesus. Porque Jesus falou que o fardo dele é suave, é leve, é alegre, é prazeroso. Prazeroso, é o que eu sempre digo. Se você pretende fazer, vou dar um exemplo da nossa igreja. Quero fazer algo para a igreja. Está gerando peso, cansaço, você não aguenta mais. Não faça, meu irmão. Vixe, eu tenho que ir de novo. Não vá. Não faça. Tem que gerar alegria, tem que gerar prazer. Às vezes vai gerar cansaço. Mas aquele cansaço, depois que você termina, você fala, estou quebrado, mas estou plenamente feliz. Já teve essa sensação? Estou esgotado aqui, eu não aguento mais fazer nada, mas eu estou com um prazer tão grande no coração. É essa alegria, esse prazer de trabalhar para Deus, de você se engraxar o dia inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui que Maria já viveu comigo algumas vezes lá em Salvador. Nós fazíamos o acampamento da juventude. E geralmente eram 4 dias. E pense que a pessoa que do primeiro ao último dia não dormia bem. Nem dormia direito, né? O dia inteiro cheio de atividade, era loucura. Muito adolescente para cuidar, o pessoal fazia um monte de arte. A gente não dormia direito. Mas no final, Maria, morto mais feliz da vida. Não? Satisfeito. Essa alegria do ministério.
Então, você que tem alguma função na igreja, você que faz alguma coisa, guarde isso no seu coração. Está gerando peso, está gerando sobrecarga, não é de Deus. De Deus é como você fala, ainda cansado, eu estou feliz da vida e não quero que ninguém me tire daqui. Ah, você não está cansado? Eu estou, mas estou feliz. Estou cansado, mas estou feliz. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ué. Quando resta tão somente a capacidade intelectual, seminários teológicos são acadêmicos e técnicos, mas no poder do Espírito Santo torna-se escola de profetas. A santificação, aí outra coisa, preste atenção nisso. A santificação baseada no legalismo é iniquidade transvestida de piedade religiosa. Mas, movida pelo Espírito Santo, é quebrantamento, resistência ao pecado e prática de virtudes. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu concordo muito. Ele diz o seguinte, presta atenção. De todos os homens maus, os maus religiosos são os piores deles. Olha que grave e que verdadeiro. Existem muitas pessoas mais no mundo. Pessoas mais perversas tem. Mas os piores são aqueles que se escondem atrás da religião para fazerem as suas maldades. Vou dar alguns exemplos. Existem pessoas fofoqueiras, mas os fofoqueiros religiosos são os piores. Existem pessoas perversas, mas os perversos religiosos são os piores. Existem pessoas rancorosas, mas as rancorosas religiosas são as piores. Então, ser religioso não é sinal de que você é uma pessoa boa. Ser cheio do Espírito Santo é. Por que ser cheio do Espírito Santo é? Porque quando você tem o Espírito Santo, Deus vai te lembrando de que aquilo é pecado. Aquele comentário vai fazer mal ao seu irmão, não faça. Aquele olhar vai ferir, então não olhe. Aquela sua observação vai gerar morte, então fecha sua língua. Fecha a boca. Quem tem o Espírito Santo sabe disso. E mais, sabe mais. O Espírito Santo sabe o seguinte, olha, eu falei aquilo, feriu. Eu vou lá pedir perdão. Quem tem o Espírito Santo não tem dificuldade de pedir perdão. Então, poxa Maria, naquele dia eu falei aquilo, depois eu pensei, me perdoe, meu irmão, não deveria ter falado aquilo. Me perdoe. Né? Ser cheio do Espírito Santo não é aquele profeta arrogante, cheio de verdade, que eu falo mesmo, Deus mandou, eu falo. Não. Uma palavra de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, gera vida e não morte. Ainda que seja uma palavra dura, mas gera vida, nunca morte. Nunca morte. Porque às vezes tem pessoas que se acham tão cheias de Deus, que falam de qualquer forma, né, acham que é dono da verdade. Uma palavra de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que seja exortação para a sua vida, vai gerar uma transformação. João falou alguma coisa aqui, deixei no chat. E o Espírito Santo não traz condenação, né? Ele nos alerta do pecado para gerar vida, exatamente. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de vida, exatamente. Então, cuidado com esses profetas que são cheios da verdade. O profeta é aquele que sabe o preço de ser perdoado. E por isso que é misericordioso. Antes de ser cheio da verdade, é cheio da misericórdia. Porque sabe que foi perdoado e por isso age com misericórdia com o outro. Então, fique atento aí, né? Fique atento. Alguém vai falar alguma coisa? Quem é? Aqui. Celeste, vamos lá, Celeste. Essa fala aí das pessoas religiosas lembrou-me muito de um padre, que foi uma pessoa que eu me inspirei muito na minha vida quando criança, né? Porque eu andava muito na companhia dele. Minha mãe era muito católica e eu ia para as missas, não sabia nem o que estava fazendo. E aí eu me criei sempre ouvindo os conselhos dele e me educou muitas coisas. E quando eu cheguei aos 13 anos, que eu fui para a Igreja Batista e ele até perguntou por que eu saí de lá. Aí eu disse, eu não saí, não. Eu querendo enganar, né? Que eu não estava longe dele. Eu não saí, não. Eu estou só lá, mas eu estou lá e estou aqui. E aí ele entendendo, né, que ele já é experiente, e aí depois ele perguntou assim para mim, você está feliz? Eu disse, estou muito feliz. Padre, eu queria lhe dizer uma coisa, por que aqui não lê a Bíblia? Aí ele parou assim, e disse, lê. Eu disse, não, porque a gente não anda com a Bíblia. Aí ele disse, aí depois eu vou
chegar a um ponto que você vai entender que a Bíblia era restrita só para os padres, porque eles falavam ali trechos que seria o ideal e não para que todos os cristãos tivessem direito. Aí foi quando eu disse a ele que eu estava muito feliz e tal, tal. E aí, sempre nas nossas conversas, a gente tinha uma amizade muito, parecia que eu era filha do padre. Até o povo me dizia que eu tinha umas parências com ele, não tinha nada a ver, ele era belga. E eu me dava muito bem com o padre. Eu mesmo, indo para a igreja, teve uma época que a gente participava do encontro de jovens lá, e como ele era muito dado à Igreja Batista, principalmente, não sei se foi por intermédio, minha mãe dizia que ele começou a até querer ir frequentar a igreja. Então, uma das vezes, teve uma programação na igreja e eu convidei. Ele foi representante lá da cidade, e aí foi aquela polêmica que o padre assumiu o altar e aquela coisa toda. E ele só deu uma palavra no final, mas ficou ele e outro, que era um médico, que era cristão também, batista, foi convidado para dar uma palestra, e o padre foi representando, tipo, um líder religioso da cidade. E aí ele disse que no outro dia ia apanhar das irmãs lá da igreja, das beatas, aquelas brincadeiras, né? Mas uma das coisas que me chama muita atenção foi quando, ele já perto de morrer, ele faleceu já tem mais de 10 anos. E aí, ele me dizendo, a gente falando sobre aquelas pessoas que estão por trás, que se diz muitas entender, tipo, ele falou coisas assim muito sérias que na nossa conversa eu até fiquei assim, vixe, padre, será? Ele disse, o Papa não vai para o céu. Aí eu parei, que assim, fiquei muito, sei lá, porque eu achava o líder da Igreja Católica, mas o senhor está dizendo isso? Sim, sim. E ele na dele, assim, totalmente, aí eu disse, mas por que assim o senhor falou essa afirmação, tem essa afirmação? Porque não vive o verdadeiro amor de Deus. Então, aí ele relatou porque as mulheres engravidavam e o Papa condenou o comprimido, que o padre era a favor que as mulheres tomassem o anticoncepcional. E ele foi contra, na época que teve um período assim, ele foi contra, e que o padre ficou muito triste por conta disso, e teve pessoas lá da comunidade de Glória que não podiam engravidar. E aí ele foi e perguntou, por que vocês estão vivendo isso? Não, porque a gente está seguindo o que o Papa diz. E ele ficou muito retado com isso. Aí foi quando, nessa conversa, a gente dialogou nesse ponto dele falar isso. Até eu fiquei assim, poxa, é uma coisa assim muito... me mexe, até eu fiquei meio que duvidosa, porque, sei lá, a gente acha que o Papa, porque tá, mas quando um padre está vivendo ali dentro do mesmo concílio, né, e fala uma coisa dessa, a gente, para mim foi como se eu não acreditei quando ele disse isso, o padre dizer que o Papa não ia para o céu. Por essas questões, entendeu? Aí isso aí a gente ria muito. E deixa outro tempo a gente vai dialogar mais, para não tomar o tempo aí. Mas foi o que me chamou a Não, atenção mas assim, quando existem cristãos rodeados de tanta crença, de tanta fé, que a gente não, a decepção, quando a gente sabe dessas, é como se fosse um bloqueio, né? porque a gente às vezes pensa o seguinte, às vezes, Celeste, por estar na igreja, por ser filho do filho, da família inteira, a gente termina achando, como eu falei, né, que a gente está garantido, né, que a gente está garantido. Mas se não tiver um compromisso pessoal, porque assim, não é pelo que eu faço na igreja, não é porque eu tenho cargo na igreja, não é porque eu sou filho, nada disso. Você pode ter a sua vida inteira ali, mas se não teve encontro transformador com Jesus, não vale nada. Não vale. Eu acho que é isso que o Pablo queria dizer. Ele ocupa o cargo máximo, não importa, isso para Deus não vale muita coisa. Vale pra gente, a gente que fica impressionado, né? A gente que fala, meu Deus, que coisa. Mas se não tiver uma experiência pessoal, né? Isso é o problema, que muitas pessoas se escondem atrás disso. Se escondem atrás do cargo que ocupa, da função que tem, da fama que tem.
Mas Jesus não se importa com essas coisas, não. A gente que se importa. Vamos lá. Zé ia falar alguma coisa? Vamos lá. Então vamos lá. Religioso. Do que eu parei, gente. Então a santificação baseada no legalismo é que é iniquidade transvestida de piedade religiosa, mas movida pelo Espírito Santo é quebrantamento, resistência ao pecado e prática de virtude. A vida cristã pode ser a adoção de um conjunto de leis, tradições e rituais, mas quando cheio do Espírito Santo se manifesta, quando o Espírito Santo se manifesta, é um crescendo de fé, esperança e amor. Grifei isso aqui também, gente. Ó. Religiosidade gera o cristianismo explicativo, argumentativo e dogmático. Mas cheio do Espírito Santo é a vida de Cristo que se manifesta por meio de nossos gestos e de nossas palavras. Então, o que é ter comunhão com Cristo? É você ser a habitação do Espírito Santo. É você ser o Cristo encarnado. Não o Cristo que vai à cruz, mas o Cristo que dá testemunho da vida de Cristo. Eu lembro que quando eu me converti logo, eu via sempre isso. Que nós somos as mãos e os pés de Cristo daqui. As pessoas conhecerão Cristo também de nossas vidas. E é exatamente isso. Aí eu grifei isso aqui de novo. Ó. Quando a ênfase é na razão, o coração fica árido e seco de transcendência. Mas quando movido pelo Espírito Santo, surge um rio de águas vivas que flui do nosso interior, fertiliza a nossa alma e sacia toda a nossa sede espiritual e afetiva e existencial. É o que acontece com a mulher samaritana no poço, lembra? A mulher chega diante de Jesus, me dá um pouco dessa água. Porque ela tinha tradição religiosa. Ela sabia de tudo da religião dela. Mas ela não conhecia o Cristo, a fonte de água viva. Jesus é o Cristo, a fonte de água viva. Uma crença numa única reta doutrina gera um cristianismo orgulhoso, dono de verdade e exclusivista. Mas, quando a palavra e o espírito convergem, os discípulos são humildes, quebrantados e abertos para continuar aprendendo. Estou caminhando para o final já, gente. Quando dependemos das nossas conjunturas, a alegria é efêmera e circunstancial, mas a alegria do Espírito Santo é um contentamento que brota do coração em toda e qualquer situação e permeia toda a nossa existência. É uma coisa que eu aprendi e durante muito tempo bati nessa tecla. E até hoje, de vez em quando, eu falo disso. Muitas pessoas associam uma seriedade no compromisso com Jesus com cara fechada, amarrada. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus é aquela pessoa muito séria, muito sisuda, né? Que ri pouco, que sempre é muito duro nas palavras. Eu não consigo ver uma espiritualidade de Jesus nisso. Eu acho que Jesus era uma pessoa muito alegre, muito leve. E o exemplo que eu gosto de dar disso é o seguinte: uma pessoa muito séria e sisuda não atrai crianças. Criança foge de pessoas assim, né? Mas Jesus atraía crianças. Jesus era uma pessoa que atraía crianças. Criança, ela é muito sincera. Criança fala, o que pensa, fala. Por isso que, se você tem dúvida, não pergunte à criança se você está bonito ou não. Te aconselho, não pergunte. Porque se a criança não te achou bonita, ela vai falar que você não é bonita. Não, criança é disso. Porque criança percebe leveza. Criança percebe sinceridade. E criança celebra a alegria. Nosso Cristo atraía crianças. Os discípulos eram sisudos, né? Tentaram impedir que as crianças fossem até Jesus. Mas Jesus era alegre. E a nossa espiritualidade precisa ser alegre, leve. Precisa ser, gente. Precisa ser uma espiritualidade onde as nossas crianças gostem. É o que eu sempre falo. Imagine um culto onde as crianças não se sintam à vontade. Uma igreja onde as crianças sintam que é uma obrigação ir. Jesus nos ensinou que o reino dos céus é das crianças. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar associando seriedade e compromisso com Jesus com rigidez, inflexibilidade e cara amarrada. Podemos ser extremamente comprometidos com Jesus, com a espiritualidade leve,
com a espiritualidade cheia de graça, afetiva, amorosa. E isso tem mais a ver com o nosso Cristo. Isso tem mais a ver com o nosso Cristo. Pronto. A agenda lotada torna o tempo correria, agitação e desempenho e produtividade. Mas quando cheio do Espírito Santo nos preenche, experimentamos encontro significativo e tempo para descansar. É comum a vida conjugal rotineira, pesada e conflitiva, mas um casal cheio do Espírito Santo tem o seu amor e a sua fidelidade renovados dia após dia. Terminando. Para uma vida materialista, a morte é um fim. Desculpa. A morte é um final apavorante. Mas, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, aceitamos com serenidade que ela é um sono necessário a fim de despertarmos para a vida eterna com Deus. Amém, gente? O que é que vocês acharam aí? Quais são os comentários? Terminei o texto e queria ouvir vocês agora. Quem fala alguma coisa aí? Adilson, quer falar, meu irmão Adilson? Pode falar, querido. Adilson? Quem é? Adilson, fica à vontade. Não? Adilson, você vai falar ou não? Está me ouvindo? Agora tô. Não, agora não tô. Você desligou o microfone. Espera aí. Fale agora. O pastor falou que, e o texto também refletiu, que às vezes a pessoa, por ser religioso demais, ele acha que tem uma ação do Espírito, porque as suas atitudes não correspondem ao que ele faz, o que ele vive, mas as suas atitudes não demonstram. Eu tive um exemplo recentemente com um rapaz que fez um trabalho para mim, e ele ficou me devendo em relação ao trabalho, porque não ficou de acordo. E no período que eu fui lá resolver com ele, eu fui com aquela reação de que queria cobrar. Quando eu cheguei lá, ele percebi que ele estava precisando de algo, e eu coloquei à disposição de resolver o problema dele. Resolvi o problema dele, e depois eu escutei ele dizer de mim assim: você é mais do que 10. E eu fiquei meditando com essas palavras dele. Ele não entendeu o que exalou de mim para com ele. Que em vez de ele estar me devendo, ele deveria me pagar, e eu estava dando mais ainda para ele de volta uma ação que beneficiou a ele de uma maneira tal que ele veio me agradecer depois. Então, às vezes a pessoa age pelo Espírito e não pelo seu eu. Mas, quando você age pelo Espírito, você vê diferença naquilo que você faz. Exato, irmão. Exatamente. Às vezes a gente fica pensando em performance religiosa, né? Mas, canta bem, olha como ele é cheio do Espírito Santo, porque ele cantou bem, porque ele pregou bem. Às vezes as pessoas são apenas técnicas, aprendeu a técnica, que é muito técnico, que tem uma voz bonita, cantou bem. Não necessariamente porque é cheio de Espírito Santo. Existem outros sinais que acompanham. Muito obrigado, meu irmão Dilson. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Pode falar, Rocha. Pode falar, meu irmão Rocha. Fiz uma apanhada geral, do início ao fim, pastor. Na sua pregação, graças ao Senhor Jesus, deixou bem claro que aonde o Espírito Santo está, ele faz a diferença. Ele é a diferença. Isso é muito bom. Outra coisa, pastor, eu também, passado, como eu já falei aqui, em alguns cultos evangélicos pentecostais, nessa vida que foi dita hoje aí, e eu pude observar que muita gente fica procurando ser cheio do Espírito Santo, pensando que o Espírito Santo ele é irresponsável, mas ele não é irresponsável.
O Espírito Santo, ele quer saber, primeiro, de que você quer ser cheio, para que você quer ser cheio. Eu tenho o Espírito Santo como combustível. Se eu tenho um carro a diesel, ele é combustível. Se eu tenho um álcool, ele é o combustível. Se eu tenho um carro a gasolina, ele é um combustível. Mas eu não posso botar um no outro, até fazendo os motores ficar podendo misturar. Mas antes, cada tinha uma função igual a nós. Quando nós descermos para o Espírito Santo, desça com uma função. Você quer ser cheio para quê? Porque o Espírito Santo, quando enche alguém, ele enche para usar. Então, ele que vai usar em cima das suas habilidades. Tem muitos que vão lá para esse tipo de culto, para cheio, para manifestar a glória de Deus ali, para ele sair exaltado e mostrar que ele foi tocado. E às vezes é tocado pela própria tontura. Muitos são tontos e caem. Pude observar também que eu briguei muito tempo por isso, eu disse também, mas aqui também eu estou. Como o senhor disse que o senhor não era nada contra, realmente. E quando eu li esse texto, pastor, eu louvo a Deus porque foi cheio do Espírito Santo para fazer a leitura desse texto. Porque quando eu li pelo pastor, eu está atacando mais algumas causas. O senhor já deu uma explicativa melhor, por causa do Espírito Santo, por interesse nesse estudo. Mas nós sabemos que tem uns ataques aí que poderia usar a fala do Espírito Santo de uma maneira mais, sem contra-atacar os nossos irmãos, nossas denominações. Mas, se foi dessa maneira que o pastor quis escrever, eu louvo a Deus que nós tivemos um pastor que pode trazer uma explicação melhor em glória do Senhor Jesus. Ficou mais claro, melhor, sem precisar contra-atacar os nossos irmãos, porque outra vez, porque eu já passei por fase, pastor, e eu não quero mais voltar falando de ministérios, de pessoas que fazem. Isso atrasa a gente, isso abate a gente. Eu digo, Senhor, isso agora é contigo. Eu quero ser cheio do teu Espírito, ser a tua obra. Então, nós sabemos que o livro não fala isso, mas a palavra do Senhor diz que o inimigo do século cegou o nosso entendimento e ele às vezes esconde as boas de algumas pregações, de alguns livros, a nossa mente a refletir em cima de outros. Por isso que até para ler alguma coisa de útil, a gente primeiro tem que convidar o Espírito Santo. Eu quero ler esse livro, eu quero ler esse versículo, eu quero ler esse estudo para aprender, para ser cheio do teu conhecimento, para fazer uso dele. Aí o inimigo não tem acesso à nossa mente. Porque quando eu li, confesso, pastor, eu li e vi só que queria contra-atacar mais. Ele estava fazendo comparatividade aí. Mas eu vi que era um contra-ataque, algumas, mas o Senhor não. O Senhor realmente mostrou que foi mais útil a utilidade e a qualidade de ser cheio do Espírito. Que em Cristo nos abençoe. Meu irmão, glória a Deus por isso. Você falando aí, eu lembrei de uma coisa, Rocha. Uma vez eu estava conversando com um pastor mais experiente, e aí falando sobre a nossa função enquanto pastor, ele deu um exemplo de uma experiência que ele teve. Uma vez ele chegou na igreja, e aí alguns irmãos escandalizados porque uma adolescente da igreja foi com a roupa mais curta do que devia, e o pastor ia chamar aquela jovem para conversar, para repreender. Aí o pastor falou o seguinte: olha, eu tenho 2 filhas em casa. Eu preciso cuidar das minhas filhas. E aí, enfim, ele falou isso e saiu. O que ele quer dizer com isso? Ele não estava preocupado com aquela adolescente? Não, é que a gente precisa primeiro olhar para nós mesmos. A gente às vezes pensa que a gente tem que ficar comparando a nossa vida com os outros. E eu, Rocha, graças a Deus, há bastante tempo aprendi que se eu vejo um erro do irmão, é porque eu preciso melhorar alguma coisa em mim. Antes de falar do irmão, eu preciso melhorar alguma coisa em mim. E quando Jesus fala que antes da gente tirar o cisco do olho do irmão, a gente precisa tirar a trave do nosso olho, é porque sempre temos algo para melhorar em nossas vidas. Não estou dizendo que a gente não deve exortar, não estou dizendo que a gente não deve ajudar o irmão que tem dificuldade, mas quando a gente tem coração humilde de reconhecer que nós temos um montão de coisa para a gente consertar,
a gente sempre vai ao outro com muito mais misericórdia, com muito mais compaixão, com muito mais graça. E quando a gente usa dessas coisas, pode ser que quem for vai nos ouvir. Se a nossa palavra for uma palavra encharcada da graça de Deus, o irmão nunca vai receber a nossa palavra de uma forma errada. A grande questão é que a nossa fé, durante muito tempo, ficou muito presa ao moralismo. Então a gente sempre ficava apontando os erros. A maioria de nós aprendemos assim, né? Muitas igrejas ensinaram isso. Mas é bom que a gente vigie o nosso coração e antes de olhar para os nossos irmãos, vamos olhar para a gente mesmo. A gente tem espelho em casa, como dizem, né? E se a gente aproximar do espelho com sinceridade, a gente vai ver que a gente tem um montão de coisa para melhorar. Ou não, ou é só eu. Um monte de coisa que a gente precisa melhorar, tem muita coisa que a gente precisa repensar. Então, eu li esse texto olhando para mim, Rocha. Olhando para mim, olhando para os meus erros, olhando para as coisas que eu preciso melhorar. Porque, como ele termina lá no finalzinho, ele fala disso, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que sabe que tem que aprender sempre. Mas eu já tenho 20 anos de igreja, já vi todos os tipos de pregação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pensa assim. Pensa, eu só tenho 20 anos, eu tenho muita coisa para aprender ainda. Porque Jesus está muito além do que somos. E ser semelhante a Jesus não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Não por Jesus, mas porque nós somos bem difíceis, bem complicados e bem cheios de coisas. Então, eu li esse texto olhando para mim, meu irmão. E eu acho que por isso que foi uma bênção, não só para mim, mas como o irmão disse aí, para você também. Glória a Deus por isso. Mais alguém, gente? Mais alguém? Então, Daiane, ligou o microfone e eu vi aqui. Fala aí, Dai. Eu só queria que... Boa noite, irmãos, a paz. Eu só queria que o senhor comentasse um pouco mais o último, lá no finalzinho do último parágrafo da página 69. Se o senhor pudesse comentar um pouco mais sobre esse trecho. Uma crença numa única reta doutrina. Vamos lá, vou ler de novo. Uma crença numa única reta doutrina gera cristãos orgulhosos, donos da verdade exclusivistas. Mas, quando a palavra e o espírito convergem, os discípulos são humildes, quebrantados e abertos para continuar aprendendo. Vamos lá. Deixa eu ver por onde eu começo, para não ser ofensivo. Começar bem atrás. Nós somos hoje, enquanto cristãos, produto de trabalho de vários irmãos e irmãs do passado. Certo? Não existe só uma tradição cristã. Existem diversas tradições cristãs. Então, olhando para as denominações, a gente vê, né, no Brasil, as históricas. Tem os batistas, tem os presbiterianos, tem a Assembleia de Deus, assembleianos, tem, enfim, esses três, né, para o Brasil. E se eu achar que eu, batista, sou esse dono da reta doutrina, dono da melhor experiência, o que conhece mais a Bíblia de todo mundo, eu corro sério risco de ser um orgulhoso dono da verdade e exclusivista. Corro esse risco de olhar para os outros com desdém, porque aqui nós temos a sã doutrina. Eles não. Nós somos os certos, nós somos os donos da verdade, nós somos os melhores. Uma pessoa cheia de Espírito Santo jamais carregará no coração esses adjetivos, né? essas coisas. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, ainda que você conheça o irmão que não conhece direito, que leu errado, que aprendeu de uma forma errada, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ensinar com muita humildade. Com muita humildade. A Bíblia, ele é um texto, às vezes, muito difícil de ler. Tem gente que tem bastante dificuldade de ler. E o prazer, a missão, a tarefa de ensinar a pessoa a ler a Bíblia é um prazer muito, muito precioso. Mas se você não for cheio do Espírito Santo e humildade, corremos o sério risco de ser apenas um religioso arrogante. Hoje, no nosso país, existe uma guerra muito, muito travada, assim, por aqueles que são chamados de neocalvinistas, puritanos, que se acham melhores que todo mundo. Eu vou citar
porque eu não faria isso em outro momento, mas eu vou citar porque cada vez está ficando mais evidente isso. E que alguns são muito sinceros, muito honestos, mas outros permitem-se esse coração orgulhoso, vaidoso, que acham que conhecem mais do que os outros. Aliás, são dois extremos. Eu aproveitei esse gancho que o Rocha levantou aí. Existem dois extremos em nosso país. Os que são da palavra e os que são do poder. Olha como é perigoso. Então tem aqueles que se acham cheios de Espírito Santo, que têm uma manifestação do poder, que não passam de orgulhosos infantis. E no outro extremo tem aqueles que conhecem a palavra, que conhecem os teólogos, que conhecem as tradições, que conhecem, que também são meros infantis religiosos, orgulhosos. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, ser uma pessoa que abre o coração para com o desejo de conhecer a reta doutrina, é uma pessoa que se aproxima de Deus com pés descalços, com muita humildade, com muita reverência, com muito cuidado, com muita cautela. E ensinar os outros parte desse lugar de humildade, de cautela, como Paulo fala, de temor e tremor, entendendo que cada pessoa tem um tempo de aprendizado, tem uma reflexão e tem as suas experiências e bagagens. Então, é um conselho que eu dou. Se você gosta de estudar, se você é uma pessoa que conhece muito, se você é uma pessoa que já teve oportunidades de estudar, de conhecer, e isso tudo não produziu você em seu coração humildade, eu desconfio que você fez isso para a glória de Deus. Eu acho que você fez para a sua própria glória. Porque eu vou dar mais um exemplo. O pastor Marcos Monteiro, que esteve aqui com a gente na sexta-feira, é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece a Bíblia, é uma pessoa que mais estudou, uma pessoa que foi professor de seminário, tem uma bagagem extraordinária. Mas o Marcos esteve aqui com a gente falando de igual para igual. Né? Com muito cuidado, com muita paciência, com muita humildade. Marcos é uma pessoa extremamente humilde. Então seria muito motivo para falar com a gente de um andar superior, porque realmente ele sabe muito mais do que a gente. Pelo menos eu acho que ele sabe muito mais do que eu. Mas você viu uma marca em Marcos de humildade. Eu estou falando de Marcos só para dar um exemplo que foi a que nós vimos recentemente. Então, o contrário disso é isso que o autor do texto aqui fala. Você se torna dono da verdade. Você acha que o seu grupo, que a sua igreja, que a sua denominação é melhor, é exclusiva, é separada. E isso não faz com que você seja um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é humilde, é quebrantado e carrega no coração esse desejo de aprender sempre. Eu acho que é isso, Dai. Não sei se era isso que você queria ou enfim. Perfeito. Obrigada, pastor. Nada, mano. Nada. Mais alguém, gente? Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus pelo tempo de hoje, pelo estudo, pelas partilhas. Porque o meu desejo quando eu existo é que o Senhor me ajudasse a ser cheio de Espírito Santo e cada dia mais aprendendo a ser parecido com Jesus. Vamos orar por isso assim, gente? Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, me ajuda a ser cheio de Espírito Santo, a ter todas as características de humildade, de quebrantamento e, sendo cheio do Espírito Santo, possamos ser parecidos com Jesus para a glória dele, até que ele volte. Irmão Antônio Coelho, está por aí? Está me ouvindo? Antônio? Não. Deixa eu ver. Oi, Lázaro. Oi, Antônio. Tudo bem, meu irmão? Você pode orar ao Senhor, agradecendo por esse encontro de hoje? Posso sim, vamos lá? Vamos lá, meu irmão. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a palavra viva, Senhor. É o que nos orienta, é o nosso norte. Te agradecemos pelo ensino que tu nos dá, Senhor. E te pedimos, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, absorver esse ensino em nós mesmos, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar esse ensino na nossa consciência, Senhor. Que nós não possamos olhar para os erros dos outros, mas nós possamos olhar para os nossos próprios erros, Senhor. Nós possamos ver, Senhor Jesus, o que nós temos de religiosos, o que nós temos de egoísta, o que nós adoramos, Senhor. E, na tua misericórdia, Senhor, possamos ser curados dessas coisas, Senhor. Que tu nos ajude, nos abençoe
e que tu nos guarde, Senhor. Obrigado por tudo, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente boa, Deus abençoe. Obrigado, Antônio. Tenham todos uma boa noite de descanso. O texto está lá disponível. Peço que vocês depois leiam de novo, dêem uma refletida. Eu acho que é um texto muito abençoador. Que o Senhor nos ajude a sermos cheios do Espírito Santo e sermos parecidos com Jesus. A começar dos nossos próprios lares. Amém, gente? Celeste, Maria, John, irmã Luzia, todos que estão com a câmera ligada. Tenham uma boa noite. Renato Ramalho. Todos e todas. Tchau, gente boa. Até mais. Um abração. Tchau. Tchau, Maria Henriques. Valeu, Malu. Valeu, gente boa. Todo mundo sai. Tchau, galera. Boa noite. É. Ô, pastor.